Eu gostaria de perguntar para Mandi, em qual escala de trabalho você trabalha? E você trabalha com o quê? Você é contra a informalidade do trabalho? Sim. Porque você está dizendo aqui que a PEC das domésticas foi um projeto ruim, que piorou a vida das pessoas, porque justamente aumentou o emprego informal. Sim. Então, eu estou entendendo que você tem uma crítica à informalidade. O engraçado é que foi justamente o Bolsonaro, quando era presidente, que tentou instituir uma das medidas que regulamentava a informalidade no trabalho, que era a carteira de trabalho verde e amarela. Ou eu tô mentindo? O que é esse projeto da carteira de trabalho verde e amarela? Só para o pessoal entender. É um projeto que não foi levado adiante, que propunha regulamentar um projeto bastante semelhante com o que o Pavanato está defendendo aqui agora, que o trabalhador receba por hora, acabar com direitos trabalhistas, acabar com a CLT, que eu acho que hoje, inclusive, é bastante ruim, é por isso que uma série de pessoas procuram trabalhos por conta própria e preferem não ter CLT, mas é verdade que é importante que se defendam direitos trabalhistas e é importante que a gente defenda a regulamentação do emprego, do trabalho formal, com cada vez mais direitos. Por isso eu sou a favor de revogar a reforma trabalhista, por isso eu sou a favor de revogar a reforma da Previdência, revogar a lei das privatizações, que são todos projetos que o Lula não vai levar adiante, não vai se comprometer em revogar, mas também quem mais não vai revogar? Bolsonaro, porque defende todas essas coisas. O engraçado é que o Bolsonaro e o Lula, o PT e o PL, que é o seu partido, defendem mais coisas em comum do que eu e o PT, como você tenta fazer parecer aqui. Veja, você trabalha em qual escala o problema, eu trabalho todos os dias da semana. Com o quê? E não vem ao caso eu falar aqui pra você com o que eu trabalho. Sabe o que é engraçado? Os trabalhadores que não trabalham. Você é um vereador eleito... Você é um vereador eleito que não falou nada sobre os vereadores de São Paulo terem aumentado o seu salário. Não trabalha. Eu trabalho 7 por 7. O vereador que me representa, ele votou contra. Você é um cara que não falou nada nas suas redes sociais, não tem nada dizendo sobre o aumento dos vereadores de São Paulo. Procura lá como o Fernando Holliday, que é o meu vereador, votou. Procurem lá, como o Fernando Holliday votou. Pavanato vai ficar interrompendo mulher no debate? Sim. Deselegante da sua parte. Bastante deselegante para quem diz defender tanto as mulheres. Então, veja, o problema do Estado. Para onde vai o dinheiro do Estado? Que aqui você tanto bateu no Estado, e é verdade. É um problema que o Estado fique com tanto dinheiro. O problema é que o dinheiro vai para as empresas privadas. Vejamos as contas públicas do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, diferente de outros estados, ele tem muita verba. Ele é um estado que tem acumulado muito dinheiro nos últimos anos. Em contrapartida, inclusive, os funcionários públicos de São Paulo, eles têm recebido cada vez um salário menor, tem cada vez menos funcionários públicos, o que inclusive desmente essa sua falácia de que o problema é o funcionalismo público, etc. Bom, São Paulo, o estado, está cada vez com mais grana, só que com cada vez menos pessoas, e essas pessoas, funcionárias públicas, estão recebendo menos. E, em contrapartida, existe um aumento do número de trabalhadores da iniciativa privada. Agora, eu te pergunto, este dinheiro que está com o Estado de São Paulo vai para onde? Hoje por hoje, vai principalmente para iniciativa privada, através das terceirizações. Por exemplo, na saúde de São Paulo, nós temos um problema muito grave, que tem a ver com as OS, Organizações Sociais, que é uma forma de terceirização do serviço público. Você destina a verba pública para a iniciativa privada. Como, por exemplo, as creches. E, inclusive, quero fazer aqui uma crítica, porque hoje por hoje o prefeito Ricardo Nunes defende a terceirização das creches, mas a campanha do Guilherme Boulos fez um papel vergonhoso de defender também essa proposta, de endossar, que é uma proposta que piora as condições de vida dos trabalhadores das creches, da educação. Então... Só fazer um comentário. A gente trouxe aqui o pessoal do PSOL, e segundo eles... Isso daí fez zerar a fila de creches em São Paulo. Essa parceria. Exatamente. E aí, zerando... por que eles iam mexer em algo que, teoricamente, deu certo, né? Então, por isso que o Boulos, ele tinha essa proposta. E daí, quando ela fala do metrô aqui, por exemplo, zerou, tá indo dinheiro pro metrô. Mas tá indo dinheiro pra iniciativa privada. Tá indo dinheiro pro metrô exatamente para as pessoas pagarem menos na passagem. Se você tirar o que... pode até tirar. As pessoas vão pagar mais na passagem. É isso que ela tá defendendo aqui. Então, muito do que ela tá falando aqui é mentira. Por exemplo, a fila das creches zerou. Você deixa de contratar creche privada. O que acontece? Falta vaga em creche. Então, ela defende que você, mãe, que precisa mandar o seu filho pra creche enquanto você trabalha,
Não tem a creche para mandar o seu filho. Mas qual que seria a alternativa? A alternativa é zerar a fila das creches com investimento público, sem dar dinheiro para terceirizações para iniciativa privada. Contratando e criando mais creches 100% públicas. Exatamente. Por que é que nós não podemos fazer isso? Por que é que ao invés de você dar dinheiro para as empresas, você não pode garantir serviços de melhor qualidade para a população? Por que é que ao invés de você garantir a lucratividade das empresas, você não pode dar melhores condições dignas de trabalho para o trabalhador para trampar na 5x2? Por que é que você não pode fazer isso? Veja, a galera tenta fazer parecer, Júnior, como se esse fosse um debate econômico. É um debate de escolha política, porque existe dinheiro. O problema é para qual classe social o seu partido e seu projeto defende que esse dinheiro vá. É simples, para qual classe? Porque as empresas poderiam continuar lucrando e garantindo uma jornada 5x2. Até porque a jornada 5x2 existe hoje. Então, está demonstrado na realidade que é possível que ela funcione. O problema é que ninguém aqui quer que as empresas retirem do seu lucro para investir nesse tipo de jornada de trabalho. Assim como não queriam antes de existir o 13º, o Pavanato demonstrou bem aqui. Assim como não queriam antes de existir o salário mínimo. Assim como não queriam quando existia a escravidão do país. Assim como toda vez que surge uma mudança para beneficiar o trabalhador, aí é sempre muito difícil. Mas quando é um negócio para atacar e ferrar a vida do trabalhador, aí se discute em minutos, se aprova em minutos. Aí ninguém tem questionamento nenhum. Então, veja, esse é um tema que nós temos que falar. E para encerrar o negócio dos pequenos comerciantes, né? Qual é a medida? O Lucas perguntou aqui que eu defendo. Além de defender o fim do pagamento da dívida, além de defender o fim dos monopólios na economia, além de defender que os bancos não tirem tanto dinheiro desses pequenos comerciantes, pequenos negócios, através de altos juros, etc., eu te pergunto, você topa defender um projeto de taxação das grandes fortunas? Taxação dos super ricos? Para tirar dinheiro desses super ricos, porque quem paga imposto no Brasil é a classe trabalhadora. Super ricos, os bilionários? Bilionários. Milionários, como que é essa? Isso, os bilionários. Bilionários. Só bilionário. Bilionários, milionários, gente com muito dinheiro. Não, mas qual que é a régua? Porque é se for só bilionários, não, aí você defende. Mínimo? Se for bilionários, milionários, aí não. Só para as pessoas saberem. Qual que é o mínimo que você defende? Cara, eu tô aqui defendendo... Qual que a pessoa tem que ter para você taxar? Um projeto político, porque hoje, no Brasil... Quem mais paga impostos é a classe trabalhadora. Porque o imposto sobre a renda e sobre o lucro, ele é o menor percentual dos impostos arrecadados. E o maior percentual é aquele imposto cobrado sobre bens e serviços. E quem é que paga, gente, bens e serviços? Quem é que consome as mercadorias? Em grande medida, é a classe trabalhadora, os 12 milhões de pessoas aqui em São Paulo, por exemplo. Então, eu defendo que se aumente os impostos sobre renda e lucros. E aí nós podemos ver qual que é a faixa de valor, etc. Podemos ver, mas a depender da faixa, você vai defender a taxação dos bilionários? Posso explicar agora? Pode. Bom, primeiro ela faz uma... ela não respondeu, vamos deixar claro aqui o que ela não respondeu. Ela não explicou o que é taxa de juros, deve estar consultando ali para aprender. Ela não explicou qual trabalhador vive melhor, se é o do Brasil ou dos Estados Unidos, mas o PIB per capita nos Estados Unidos é maior, a renda per capita nos Estados Unidos é maior, e tem pessoas desesperadas para mudar para os Estados Unidos porque as condições de trabalho, mesmo lá tendo menos legislação trabalhista, são melhores. Então, ou seja, a legislação trabalhista não é garantia de bons empregos. Ela falou da lucratividade, demonizou a lucratividade aqui. Por que as empresas têm que ter lucratividade? A empresa tem que ter lucratividade, querida, para que você incentive as empresas a poder funcionar. Então, você não vai entrar em um determinado mercado, você não vai assumir o risco de criar uma empresa, inclusive o risco de quebrar e perder tudo, se você não tiver em perspectiva o lucro. O lucro incentiva a geração de emprego. Inclusive, a geração, quanto mais empregos gerados, mais empresas, maior a margem que o trabalhador tem para negociar e para conseguir melhores condições de trabalho. Então, o que ela está dizendo aqui? Você, comerciante, que você lucra 4, 3 mil por mês ali, às vezes, quando aperta, você se mata de trabalhar. Quando vai bem, lucrei 5 mil no meu trabalho. Ela tá falando que isso aí é ruim, o seu lucro é ruim. Então você tem que abrir mão desse lucro. Ou seja, você tem que tirar esse seu dinheiro que não é muito, para manter o seu comércio aberto, e não é fácil, a gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil. Ela quer que você abra mão desse lucro. Tudo em nome da ideologia de alguém que nem produziu, não sabe dizer com o que trabalha. Não sabe dizer com o que trabalha. Não sabe a realidade do trabalhador de fato. É só discurso, é o trabalhador, é o representante do trabalhador que nunca na vida trabalhou. Não é que trabalhou pouco, é que nunca trabalhou.
Igual a Erika Hilton, que falta em sessão. Tem que 3 vezes por semana na Câmara, ela falta. E daí quer dar moral de como lidar com o trabalhador. Mentirosa, populista, oportunista, querem lucrar com a miséria. É isso que eles querem. A esquerda vive de lucrar com a miséria. Então, vamos aqui, uma pergunta bem simples. Vamos ver se a Mandi vai ser capaz de me responder, gente. Vamos ver se ela entende o mínimo, assim, pra poder me responder. Me fala aí, Mandi, onde... Você falou que taxação de grandes fortunas. Me mostra onde a taxação de grandes fortunas foi aplicada e não teve consequências negativas, funcionou. E me mostra onde você teve uma redução da jornada de trabalho e não aumentou desemprego, informalidade e inflação. Se você me mostrar aqui que uma canetada reduzindo a jornada de trabalho em algum país do mundo que tem as mesmas condições do Brasil não aumentou o desemprego, a informalidade e a inflação, eu defendo esse projeto. Me mostra. Eu quero saber se você é capaz de defender a redução da jornada de trabalho sem aumentar desemprego, sem aumentar a inflação, sem aumentar o aumento do preço dos produtos, etc., mas sim tirando parte da lucratividade das empresas. Então você que ganha 4 mil de lucro com essa empresa, ela quer que você abra mão do seu lucro. Eu tô falando aqui das grandes empresas, dos monopólios, eu tô falando de Carrefour no setor dos mercados. A maior parte dos empregos das pessoas que trabalham 6x1 são comerciantes. Tô falando das empresas do agronegócio. Pessoas que não são grandes empresas, não. Isso. E quem para os grandes comerciantes, para os pequenos comerciantes, eu tô defendendo a taxação dos bilionários, que você não disse nada aqui. Funcionou em qual país? Você é a favor? Me mostra um país que funcionou e eu Mas aceito. O debate aqui é o seguinte... Me mostra. Pavanato, o debate aqui é o seguinte... Você vai defender que o rico não fique tão rico para melhorar a vida dos trabalhadores que estão amargando na situação que estão? Se o rico não tiver o incentivo de ficar rico, ele não vai ter o incentivo para construir novas empresas e gerar emprego. A lógica é simples. Então vocês estão vendo aqui, né, gente? Me mostra um país que aplicou o comunismo que você defende deu certo. Vocês estão vendo que ele defende que tudo continue como tá, que o rico fique mais rico, o trabalhador mais pobre. É uma pergunta bem simples. Qual país a taxação de grandes fortunas funcionou? Você vai defender tirar o lucro das empresas? É simples. Você vai defender tirar o lucro das empresas? Depende, se você me mostrar onde funcionou, é esse. Me mostra onde funcionou. Você se compromete. Eu vou fazer um documento aqui. Tá. Você se compromete, se a gente sair daqui, for estudar viabilidade de implementar um projeto de taxação de bilionários e de grandes fortunas. Se você não estudou pra vir por um debate sobre o tema, então você já tá bom. Você é um vereador eleito, foda, que teve mais votos do Brasil, etc. E você não sabe dizer aqui as coisas, não sabe defender os projetos. Dizer tudo. Você não respondeu uma pergunta minha. Você não sabe. Então, você não é capaz de responder uma pergunta. Vamos imprimir aqui uma folha? Compromisso do Pavanato. Você não estudou. Estudar a viabilidade de implementar a taxação das grandes fortunas, observando as experiências do resto do mundo. Eu já observei. Eu digo pra você aqui, eu já observei. E não você defende que tudo continue como tá. Não funcionou, não. Eu defendo, por exemplo, o corte de gastos do funcionalismo público. Por que a taxação não funcionou em país nenhum? Porque quando você taxa as grandes fortunas, o que as pessoas fazem é migrar com capital para um país que não taxa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, teve americanos abrindo mão da cidadania americana para levar os recursos para outros países. A maior parte do dinheiro dos grandes bilionários hoje no Brasil nem está no país. Está fora do país exatamente para evitar os altos encargos que aqui no país tem. Então, é muito fácil para alguém que tem muito dinheiro tirar o dinheiro do país. O que significa o cara tirar o dinheiro dele do país? É menos dinheiro circulando no mercado, é menos dinheiro investido, é menos dinheiro, inclusive, para ser emprestado. Significa uma queda da produtividade. A França tentou aplicar, não deu certo. Nenhum país que tentou aplicar deu certo. Nenhum país que tentou aplicar deu certo. Aí eles vêm defendendo esse populismo barato, ressentido, de gente que não trabalha e é contra quem prosperou na vida. É isso. Vivem de ressentimento. Ai, olha só os grandes empresários. Vai trabalhar. No dia que você abrir um CNPJ e ver como é difícil, você vai ter moral pra falar. Mas você não tem moral, você não entende como funciona o mercado de trabalho. Você não entende. Quantos CNPJ você já teve? Quantos CNPJ você já teve? É que entende mesmo você. Já teve? Sim. Cara, já tive 4 empresas. Novinho. Já tive 4 empresas. Quantas empresas você já teve? Eu acho que a gente podia mudar de tópico. Ah, é óbvio. Mas o debate aqui é de viabilidade política. Eu também acho. O debate é de viabilidade política. Exatamente. Tá a favor de abrir esse projeto político, de levar algo assim adiante, de fazer os trabalhadores terem uma vida mais digna? Ou não? O debate é esse. A esquerda são os defensores... Todo esquerdista é defensor dos trabalhadores, mas não trabalha. Isso não é verdade, eu trabalho. Defende a geração de emprego, mas nunca abriu um CNPJ. Eu só não vou expor a minha vida aqui pra você e pras pessoas que estão assistindo. Não, tudo bem. Já trabalhei 6x1.
Não abri CNPJ porque trabalhei 6 por 1, depois de tanto grande tempo ela lembrou, parte dos gente. trabalhadores. Olha, acabou de lembrar que ela trabalhou 6 por 1. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.